Estamos de volta agora em 2017 com o Coma Bem, programa interdisciplinar aqui na TV Unifra, do curso de Nutrição e Jornalismo. Professora Tereza Cristina Blasi e eu, Bebeto Badi, que estaremos durante todo este ano de 2017, a cada 15 dias, conversando com você sobre diferentes ideias de alimentação saudável e acessível, né, Tereza? Boas ideias temos esse ano, né, Bebeto? Isso, esse Já ano, fizemos uma listagem imensa, pessoal. Em abril nós comemoraremos o nosso segundo ano no ar e entraremos no ano 3 do Coma Bem, então algumas mudanças estão sendo previstas. Bem importantes. E o programa de hoje nós vamos falar daquele que reina em muitas casas e a gente às vezes não se dá conta, né? Que é o senhor queijo, gente. Olhem só. O que é o queijo? Da onde vem o queijo, Bebeto? Lembra? Nossa, gente, isso tem um tempo que vocês não fazem ideia. Não deu tempo de eu estudar, porque eu estava no carnaval. Sério? Não, você não pelo carnaval. Não, eu estava estudando outras coisas. Não conversa. Mas vamos voltar ao que o queijo, 12 mil anos atrás não tinha carnaval. Então vamos voltar à história, né? Gente, o queijo, ele vem dos sumérios ainda, tá? Só que o primeiro queijo, ele não foi feito com o que nós temos hoje na sua maior parte, que é leite de vaca, nem de búfala. Veio do queijo de cabras, gente. Então, que é um queijo muito nutritivo. É um queijo nutritivo, tem uma qualidade proteica fantástica. E hoje nós temos isso aí no mercado também, hoje, né? Então, na verdade, os queijos hoje estão mais acessíveis, né? Muitos queijos, Bebeto. Muitos queijos. Esse programa se dispõe a mostrar os produtos regionais e também aqueles que a gente encontra nas prateleiras. Acessíveis, gente. Acessíveis. A gente ao bolso, sobretudo. Isso. A gente pode orientar vocês, depois a gente vai fazer uma viagem no mundo dos queijos, os tipos diferentes de queijo. Mas voltando à questão da história, então isso data antes de Cristo, todo esse tempo, nos Sumérios, e depois passa para a Europa a partir de Carlos Magno, por exemplo, tá? Não é a partir dele, porque durante todo esse período as pessoas continuavam fazendo queijos, tá? Aí tinha o queijo de ovelha, queijo de leite de vaca, o queijo da cabra, continuou sendo produzido durante todo esse período, tá? Então o que a gente tem? A partir houve uma época que o queijo foi proibido, certo? Então, a partir da Idade Média e depois nos mosteiros, o queijo ele ficou exclusivo para os mosteiros, a fabricação, porque eles detinham uma questão bastante importante, eles começaram a trabalhar com a questão da higienização. E, de fato, se a gente for falar de queijo, e o queijo com toda a sua propriedade e da parte higiênica que a gente chama, né? Porque a gente sabe que o queijo vem a partir do quê? Da formação de uma o quê? O que acontece para eu fazer um queijo? Então, eu vou ter uma enzima, eu vou ter alguns micro-organismos que eu vou colocar dentro e vai se transformar em queijo. Aliás, essa enzima proteica que vai dar origem à palavra em português, né? Sim. A palavra... Queijo. O queijo que vem da enzima, né? Isto. Nós temos a renina, que é uma enzima que é utilizada para fazer o queijo. Como é que eles faziam o queijo antigamente, então, Bebeto? A partir do momento que eles moravam ainda em locais não muito propícios, e eles deixavam aquele leite e aquele leite talhava naturalmente. E eles dessoravam sem querer e faziam o queijo. Mas isso aí foi evoluindo. E a evolução, de fato, do queijo, ela se dá depois de Louis Pasteur. Em relação à pasteurização. Não é exatamente, que vem do nome do Pasteur. Século XIX. Então, a partir do século XIX, que eu vou ter uma grande industrialização do queijo, porque a partir de todo o conhecimento que Louis Pasteur passou para a indústria, eu começo a produzir de forma mais seriada, não aquele queijo artesanal. E hoje a gente tem história. Quem foi o precursor do queijo? Nós falamos mais ou menos para vocês quem foram os precursores do queijo. Mas o que eu tenho? Até os faraós tinham em suas ânforas resquícios de queijo, do próprio soro do leite, né? Falar do queijo em si, para a gente, quando a gente fala em qualidade nutricional, porque nós propomos a isso também, né, Bebeto? Porque quando eu vou comer um alimento, eu tenho que pensar
não somente na história, não somente na economia, no preço dele. Por exemplo, se eu for falar em preço, o mais acessível hoje é o queijo mussarela, tá? Que é um queijo industrializado e é o mais vendido no Brasil. Tá? Ele tem 76% do queijo produzido no Brasil é o mussarela. Depois, vejam bem, eu não tenho um outro queijo. Eu tenho o quê? Um requeijão. Requeijão, certo? É o segundo mais produzido no Brasil. E depois eu tenho o queijo lanche, tá? Ou o queijo prato, como se diz. E cada um deles detém uma qualidade nutricional. O queijo parmesão, e no Brasil nós já estamos produzindo esses queijos com fungos, nós já estamos produzindo outros tipos de queijo, até o brie, o camembert, que são queijos comuns na França, nós já estamos produzindo no Brasil, Bebeto. A mussarela de búfala também? É, mussarela de búfala muito boa, aliás, é uma delícia, né, Bebeto? Ela não detém aquele gosto mais acentuado, ela é mais suave. Então, o queijo mussarela de búfala pode ser misturado a frutas, pode ser misturado a saladas. É o que a gente se propôs aqui hoje, né, Bebeto? O que mais da nossa história? Então, em relação países produtores. Os países produtores hoje, todos os países europeus têm uma grande produção de queijo, E pasme, a China está chegando lá em relação aos queijos também, Bebeto. E no Brasil a gente tem uma grande produção. No Brasil, sabia quanto que se comia em 2003? Eu tinha uma per capita de consumo de queijo ano. Aí nós vamos fazer uma pequena comparação com os países que têm uma história mais antiga. No Brasil, em 2008, eu tinha uma per capita de 3,4 quilogramas por pessoa. E conforme... Ano. E conforme a BIC, né, a Associação da Indústria do Queijo no Brasil, está colocando uma perspectiva em 2020, que está logo ali, tá? Em torno de 8 quilos per capita. Então, a cultura do queijo no Brasil está aumentando. E também o mercado se abriu, né? Por exemplo, hoje nós temos acesso ao gorgonzola, que é um queijo que a gente não tinha acesso, né? E outros tipos de queijo também, né? Queijos importados e queijos que o brasileiro está aprendendo a fazer. E você sabia que nós estamos exportando queijo também, Bebeto? Exportamos alguns tipos de queijo. Exportamos o Minas, exportamos o mussarela. Já ia falar, a grande tradição do queijo no Brasil é em Minas Gerais, né? Sim. Sobretudo por causa do gado leiteiro que tem lá, né? Ele tem, a gente chama bacia leiteira, né? Hoje, porque o nosso gado aqui no Rio Grande do Sul é mais de corte. Um gado de corte que produz menos. Mas nós estamos com uma boa indústria, inclusive Vacaria tem uma indústria de queijo que a gente chama grana padano, que é um queijo que detém uma qualidade, ele é adocicado, esse queijo ele é parecido com o parmesão, só que ele tem um gosto mais adocicado. E é um queijo a gente chama um queijo que passa mais tempo, um queijo muito mais curado, é um queijo endurecido, certo? Que fica gostoso com qualquer tipo de risoto ou massa também. E aí a gente tem os países grandes produtores e os grandes consumidores também, né, Tereza? Os franceses são os maiores consumidores. Só para você ter ideia, nós em 2020, a perspectiva da BIC é que a gente consuma em torno de 8 quilos per capita ano. Na França, 26 quilos, gente. Que o queijo na França faz parte da refeição. Você colocou, né, que na França você tem um tipo de queijo por ano. Um queijo por dia. Por dia, desculpa. O francês pode todos os dias do ano, cada dia comer um queijo diferente. O tempo que eu tive lá, eu aprendi muito, assim. E aí tem, às vezes, o mesmo nome de um queijo, por exemplo, o bleu, que é um queijo azul, ele varia conforme a região onde ele é produzido, né? Então, os queijos são produzidos sabores diferenciados, sabores absolutamente diferenciados. E o queijo faz parte da refeição. Então, sempre depois, antes da sobremesa e depois do prato principal, a gente sempre tem a salada verde com o queijo. E esse queijo aqui, minha gente, olhem, esse queijo aqui é muito utilizado antes da refeição. Que são os mais todos os queijos, o brie, o camembert, né? São todos utilizados antes da refeição. E os queijos mais duros... Normalmente o francês serve uma tábua de queijos, né? E a gente... o pão, o queijo e a salada antes da refeição. Mas também, gente, lembre-se, a gente pode usar queijo como sobremesa. E no Brasil nós temos uma sobremesa fantástica. E, aliás, nós trouxemos nenhum doce. Não fizemos nenhum cheesecake aqui, tá, gente? O que a gente fez é aquilo que é tradicional. Queijo Minas com goiabada. Que o William preparou muito bem, ainda colocou uma folhinha de hortelã para dar aquele toque, Julieta, né, William? Mais conhecido como Romeu e Julieta. Então, isso ali é uma sobremesa fantástica que a gente pode utilizar. Gente, só tomar cuidado com a questão do queijo, porque o queijo tem uma quantidade grande de cálcio.
E se eu tenho uma necessidade muito grande de ferro na minha alimentação, se eu comer excesso de queijo, eu vou estar diminuindo a absorção desse ferro. Então, pequenos cuidados em situações atípicas ou situações individuais que a gente precisa cuidar quando você fala em nutrição, Bebeto. Bebeto, Vamos mas o que mostrar um pouco do que nós temos aqui, senão não vai dar tempo hoje, Ah, meu Deus, é muito rápido. Temos mais coisas no segundo bloco. Muito então, vamos rápido. lá, o que a gente tem aqui hoje? Bebeto, eu quero mostrar essa parte aqui, Então que as pessoas podem fazer e levar de lanche. Olha, aqui nós temos aquela ameixa vermelha que é da época. Aliás, gente, o que a gente preserva aqui no programa é a questão da sazonalidade, gente. Então, nós temos a ameixa vermelha que está sendo produzida agora com queijo. Gente, o sabor é espetacular. Ó, Bebeto, eu estou salivando. Então, Bebeto já vai comer, gente. Gente, dê uma olhadinha. Ó, aqui, de novo. Ele tá, desde que ele chegou, ele está comendo. Tá? Essa mistura aqui, essa é uma professora nossa, a professora Cristina, eu vejo sempre ela trazer de lanche, que é o queijo com abacaxi. Porque o abacaxi. Ver se esse aqui tá gente, de novo, gente, olha só. O abacaxi foi bem eu não cortado. posso nem mostrar o prato, Bebeto, dá um tempo. Daqui, menino. Depois tu come. Gente, esse abacaxi com queijo é fantástico, porque o abacaxi tem uma enzima e ajuda na quebra da proteína, certo? Olha, gente. Queijo com morango, gente. Olha, vamos deixar ele comer um pouco, né, gente? Pegar o queijo e o morango. E o morango. Experimenta, Bebeto, e diz para nós como é que é. Gente, essa é uma outra alternativa de lanche que a gente coloca. E como nós temos a uva, né, Rosane? Acho que é o final da safra agora. A Rosane comprou pra gente. A gente não pegou nenhuma uva importada. Nós pegamos uva produzida da região. De novo, gente. Olha aqui, muito bom. Ó, uva e queijo é uma outra alternativa que a gente dá para vocês. Pode ser o queijo mussarela também, se vocês preferirem, e não o Minas Frescal. Certo? E aqui, nessa salada que nós fizemos hoje, a ajuda da Ju, né, Ju? Com tomatinho, alface, rúcula, o que nós colocamos? Nós colocamos o queijo mussarela de búfala, mas pode ser o queijo mussarela só. O normal. Tá? O normal. Com a salada verde e o tomate. Gente, é extremamente refrescante. Eu posso colocar. Tu colocou manjericão junto, né, Juliana? Para dar um toque especial, né? Então, o que a gente tem aqui? Uma salada boa, refrescante, e o que a gente pode agregar? Mostra os queijos, que já está acabando o primeiro bloco. Dá um tempo. Não dá tempo. Então, eu posso colocar aqui nozes ou castanha. Isso, beleza. Mostra os queijos para no segundo bloco a gente queijos, preparar os pratos. Para vocês verificarem os queijos que nós identificamos. Gente, esse aqui é uma mussarela de búfala, fatiada, ok? Esse é o queijo Minas normal, queijo Minas padrão. Ok? Mussarela normal. Isso é a mussarela que vocês compram no mercado, mais produzido no Brasil. Que, aliás, certo? Tá bem caro, né? Nós temos o requeijão que já mostramos. Vamos mostrar um pedacinho de um queijo extremamente gordo, que a gente tem a classificação dos queijos, mais quantidade de gordura e menor quantidade de gordura, que isso aqui tem 60% de gordura. É esse? Esse é um gruyère, tá? Que nem é fabricado na França. É suíço. E aqui, gente, eu tenho um ricota. A ricota é o queijo que menos contém gordura e o valor calórico é menor. Só que a ricota, minha gente, não é feita do leite, de fato. Ela é feita do soro do leite. E temos o gorgonzola também. Isto. O que nós temos aqui? O gorgonzola também, da mesma forma, que é esse aqui, que ele dá um sabor especial, deve ser comido em pequenas quantidades. É extremamente gorduroso também. E ele dá vida aos pratos, né, Bebeto? Bem bom. Mas aqui nós temos mais um queijo, que a gente chama de cottage, ok? Que é um queijo magro também. Gente, lembrar que todos esses queijos, a maior parte deles, mussarela ou alguns queijos desses, vocês vão ter sem lactose também para alguém que que goste muito de queijo. Mas o mais importante de hoje, que a gente quer mostrar nesse bloco ainda, Bebeto... Dá tempo? 30 segundos. 30 segundos. Gente, nós fizemos um queijo. Para dizer para vocês que é fácil fazer queijo. Ontem, Rosane e eu evoluímos um queijo, né, Rosane? Rosane me ajudou, verificamos a temperatura, tem que ser leite pasteurizado. Nós utilizamos 2 litros de leite para fazer esse queijo aqui. Não colocamos sal, né, Rosane? Não colocamos sal.
e colocamos apenas coalho, que a gente pode comprar em qualquer loja que venda esse tipo de produto, não é, Rosane? Então, a gente fez essa mistura, a Rosane dessorou e colocou na forma. E agora vocês vão ver. Então, vocês podem fazer, gente, tranquilamente, um queijo em casa. Olha esse só. é o queijo Coma Bem. Esse é o queijo Coma Bem, minha gente. E esse queijo, vocês podem colocar esse queijo, minha gente, vocês podem colocar, temperá-lo. Você pode colocar orégano, pode colocar pimenta, Bebeto, pode colocar azeite de oliva, azeitona, tomate seco, certo? Eu vou pedir... William, me dá uma faca, por favor, rapidinho. No segundo bloco a gente prova tudo. Depois a gente volta, tá, pessoal? No primeiro bloco, no segundo bloco a gente vai degustar alguns pratos. Aqui a gente tem uma raclette francesa. Depois tem mais coisas pra gente experimentar. Vai fazer. Não sei se vai dar tempo, nós vamos ter que fazer um outro programa só de queijo. Do jeito que tá gente, falando demais a Tereza. Falar, vamos lá. gente. Esse programa Coma Bem, a gente volta daqui a pouco no segundo bloco. Não sai daí, TV Unifra, canal 15 da NET. Tá bom. É um privilégio contar com a sua audiência no Tema é Direito, todas as quintas às 19 horas, que é o programa inédito, e todas as repetições durante a semana. Um programa plural, democrático, em que discutimos assuntos jurídicos e em áreas relacionadas. Estamos de volta com o programa Coma Bem aqui na TV Unifra, canal 15, programa interdisciplinar dos cursos de nutrição, com a Tereza Cristina Blasi e seus monitores, alunos acadêmicos, e jornalismo, eu, Bebeto Bático, os nossos alunos monitores acadêmicos do jornalismo. O programa de hoje, queijo. Queijos, uma delícia, né, minha gente? Primeiro bloco, a Tereza falou bastante demais, até sobre a história do queijo. É importante a gente saber o que a gente está comendo, Bebeto. Só que agora a gente vai mostrar o que a gente está comendo. Mostramos as frutinhas e os tipos de queijo. Agora, o William preparou um prato especialíssimo aqui para nós. Olhem só, gente. Abobrinha recheada com queijo. Qual é o queijo que tem aqui? O gorgonzola. Né? E o Minas? E o queijo Minas. E o ricota, ricota. E a ricota também. Não foi a gente que fez, né? Foi o William que fez. É só botar o queijo, botar no forno e depois ele fez essa apresentação aqui em homenagem, né, aos grandes cozinheiros com os quais ele está trabalhando. E umas bolinhas de queijo para dar um... A gente começa comendo com os olhos, né? Então, isso. Assim, e o William tá muito ele bem nisso, hein, William? Parabéns. Parabéns, William. Tá muito bonito o prato. Ótimo. Esse aqui é um exemplo bem importante de queijo. Eu tenho o queijo cru, o queijo sem estar assado, o queijo assado, e ele colocou outros dois tipos de queijo ali, né? E a bolinha ficou verde por causa do fungo. Do fungo que está no queijo. E deu uma suavidade, né, William? Quando você misturou ricota e gorgonzola. E é o que dá o gosto do gorgonzola. Agora a Tereza, então, vai preparar para nós... Vou deixar aqui. Um prato com... Tereza, passa para esse lado que fica mais fácil. Vamos trocar de lugar. Pois não. Gente, o que nós preparamos aqui, isso aqui eu aprendi com meu filho, Jorge. Deixa eu pegar aqui minha aguinha. Isso aqui chama-se raclette. Nós um não prato temos, típico francês. Nós não temos como é que chama? O hábito. O reblochon, que é um queijo especial. Queijo especial que é da e o que a gente Savoia. utilizou? A gente utilizou um queijo fresco colonial, onde a gente cozinha batata. Juliana cozinhou as batatas, batata com casca. Refogou batata rosa com casca, que é tradicional. E o que a gente fez? A Juliana cortou as cebolas, refogou o bacon, né, Juliana? Então é uma camada de batata. Uma camada de batatas. Depois a cebola com bacon. Cebola com bacon, coloca-se o queijo, abre-se o queijo, né, Bebeto? Abre-se ao meio, e se coloca no forno. Gente, lembrar
que esse prato aqui é um prato extremamente calórico. E esse prato deve ser comido mais no inverno. Nós estávamos falando sobre isso, né, Juliana? Então, e lá a raclette é feita em porções individuais, cada um sim, prepara a sua. A gente faz em potes individuais, né? Aqui a gente fez porque nós somos uma grande família, né? Grande família. Os meninos, o pessoal do jornalismo e da nutrição. Tem um outro... Ai, gente, essa criação aqui está fantástica, do William. O William fez o quê? Abobrinha. São pequenas, são fatias finas. Finíssimas, né, William? E o William caprichou aqui porque ele colocou também a ricota e o gorgonzola. Ele fez uma massa, colocou dentro e fez um molho de cebola, tomate e o que mais, William? E a abobrinha. E a própria abobrinha. E colocou aqui. Vamos colocar mais um. E isso aqui nós estamos colocando o quê, né, William? Estamos preservando a questão nutricional, né? Então, gente, e o que nós vamos complementar aqui? E é comum, né, Bebeto? Vou pegar aqui o garfo, Bebeto. É comum aqui na região, como a gente não tem nenhum carboidrato, a gente vai usar uma coisa bem simples, tá? A polenta. A Juliana e eu fizemos essa polenta aqui. Deixamos secar. Mexendo no tacho. Não, nem tanto, né, Ju? Com uma colher de madeira, né, Ju? E colocamos uma fatia de queijo, um pouquinho de orégano e colocamos para assar. E aqui a gente simplesmente, Bebeto, complementa com o quê? Complementa com uma salada, ok? Uma salada verde. Uma salada verde. Eu posso colocar mais um tipo de queijo aqui. Posso colocar uma rúcula, um tomate. E vejam bem, eu tenho um prato excelente, um prato completo, né, Bebeto? Em relação à qualidade nutricional. Gente, lembrar que esse prato aqui é calórico, Bebeto. Sim. Certo? Então, uma outra coisa, esse que o William fez também pode ser uma comido dessa forma. Aperitivo. Tá fantástico, fantástico. Tu ias falar, a gente falou um pouco antes sobre a questão da lactose, da intolerância à lactose, que a gente pode falar um pouco mais, e tu ias falar também sobre o sal. Pessoal, nós temos que tomar cuidado. O queijo é delicioso, o queijo tem uma quantidade muito grande de cálcio, principalmente o parmesão, que tem a maior quantidade de cálcio, mas ele tem a maior quantidade de sódio, que é o sal. Então, a gente recomenda menos de 5 gramas de sal e isso dá para a gente 2.500 miligramas de sódio. Só para vocês terem ideia, 100 gramas de parmesão, que é um queijo curado, é um queijo duro, que tem uma quantidade grande de cálcio, mas ele tem uma quantidade muito grande de sódio, 1.800 miligramas, então é uma quantidade muito grande. Então, a gente tem que tomar cuidado. Só queria colocar para vocês... sobre Pode falar que eu estou provando. Sim, gente, já está comendo de novo, gente. É bom, né? Porque aqui a gente experimenta na hora, né, Bebeto? Então, eu queria colocar para vocês dos queijos que são mais produzidos no Brasil e o que eles têm dentro. E se eu for colocar a mussarela, eu for colocar o Minas e o prato, você vai encontrar uma quantidade semelhante de proteína, uma quantidade parecida de gordura. Cálcio, só para vocês terem ideia, o prato tem mais do que o mussarela, certo? Em relação ao valor calórico, eles se equivalem onde a ricota sempre vai ter menor quantidade de proteína, menor gordura e menor quantidade de cálcio também, certo? E tem esse cottage que eu mostrei para vocês anteriormente, que ele tem uma mínima quantidade de sódio, por isso ele é bom. Tá? Quando eu quiser fazer uso de um queijo, eu posso fazer o uso do cottage, que tem uma quantidade mínima de sódio. E tem um valor calórico elevado, porque todos eles têm uma quantidade boa de gordura. Gente, é gordura saturada e é colesterol. Então, também tem um certo cuidado. E quando a gente fez esse prato aqui para o Bebeto, gente, a gente colocou essa salada, porque eu vou ter uma quantidade boa de fibra, certo? Então, Bebeto, o que a gente queria colocar em relação ao nosso programa de hoje? O queijo é o grande rei e é um alimento secular, tá? Milenar, diria. Milenar, não secular, é isso mesmo, Bebeto. Então, é um alimento milenar. E, para isso, ele tem um valor nutricional muito grande na nossa alimentação. Tem pessoas que não gostam de tomar leite, comem um pouquinho mais de queijo, só diminui a quantidade de sal em outras refeições. Então, o nosso programa de hoje, ele está bastante diversificado em relação a mostrar a questão dos queijos. Aliás, foi um grande público nos pediu sobre queijo também. Então, foi a nossa determinação em fazer queijo. E lembrar que fazer queijo em casa é possível.
Então a gente não necessariamente precisa comprar. E vamos comer queijo, gente. Não somos ratos, né? Como a história conta. Gente, ele não está falando... Estão vendo que ele está com algum som assim que a gente não entende que som que é. É de satisfação, gente. Ele está comendo a melhor comida do mundo. Eu sou apaixonado por queijo. Eu sou um ratinho. É a melhor comida do mundo. É a melhor comida do mundo, a nossa, né? A nossa. Do Coma Bem, gente. Do Coma Bem. Certo? Bebeto, e aí, como é que estão os pratos? Maravilhoso. A raclette ficou excepcional. Muito bem, Ju. Muito Valeu, bom, parabéns, Ju. A Ju aprendeu hoje, né, Ju? Está feliz da vida. Vai fazer no final de semana. Na verdade, como é um prato típico dos camponeses dessa região da Savoia, na França, né? Porque dá muita consistência, né? É um prato para se comer no valor inverno, calórico, tem uma quantidade de gordura. Única. É uma refeição tem uma única. série, é quase como se fosse um buffet, e aí tem uma série de elementos. Tem pepino em conserva, rabanetes, uma série de outros elementos que dão este equilíbrio. Mas o prato principal é o queijo, que a gente coloca num recipiente com fogo, e aí tira e despeja aquele queijo em cima da batata, e aí vai comendo linguiça, salsichão, salame. Vem tudo junto, né? Depende muito a gente pode lembrar isso na própria polenta com queijo, que é uma comida tradicional das pessoas de origem italiana, né, Bebeto? Que também servia como substrato. Vocês vejam bem, a gente não tem nenhum outro carboidrato que não o milho aqui, tá? Através da polenta. Então, se a gente for pensar numa alimentação, Daniel, sem carboidrato, essa seria perfeita, tirando a polenta, tá bom? Então, gente, comam queijo faz bem, cuidem com a quantidade pelo sódio e façam uma festa em volta da mesa quando forem preparar. E com uma sobremesa bem brasileira. Né? Sobremesa. Eu vou comer sobremesa. Você pode comer isso ali, eu vou comer sobremesa. Romeu e Julieta é homenagem ao Shakespeare, né? É. Porque é um casamento inusitado, né? A goiabada com o queijo. Com o queijo. Gente, William, olha, eu estava tirando... Desculpa, William, eu estava tirando a... Esta abobrinha com queijo ficou um espetáculo. Bom, William, ficou muito bom colocar hortelã junto. Gente, experimentem. Façam experiências com queijo, certo? Só cuidem, de novo, volto a falar. Se tiver alguma não conformidade em relação à saúde, cuidem com determinados detalhes. Vale a pena, é uma refeição maravilhosa, né? Ele tá almoçando aqui, viu, gente? Tá almoçando. E aí, fala mais sobre a comida. Maravilhoso. Conta pra gente. Do quê? Valeu a pena esperar? Não, eu vou ter que repetir para ver se valeu a pena. Gente, só um detalhe, ele está comendo desde que ele chegou, ele ainda está comendo. Depois que nós encerrarmos o programa, ele vai continuar comendo. É que nem na corte dos reis franceses, tem um provador. Se por acaso alguma coisa estiver ruim, sou eu que morro. Sim, Bebeto. Tinha um provador, né? Nenhum rei, nenhuma rainha podia comer antes do provador oficial. Porque muita gente queria envenenar os reis. Como eu tenho um paladar exacerbado, eu provo antes para ver se vale a pena, porque nós não vamos mostrar nenhum prato que não esteja à altura, né? Vocês não estão acreditando nisso, né, pessoal? Claro que estão. Então era isso no programa de hoje. Pessoal, dedicado aos um grande queijo para vocês e um grande beijo, né, Bebeto? Coma bem. Horrível da Tereza, mas tudo bem, fiquem com um grande queijo. É só uma rimar, gente, vocês não esquecerem, vocês lembrarem, tá bom, pessoal? Então esse foi vale o programa a pena. Coma Bem, você está na TV Unifra, siga com a nossa programação, nós também estamos no YouTube e tem também a nossa página. Nós temos que apresentar Facebook, as nossas novas meninas aqui também, Bebeto. As novas meninas que a gente tem agora, que é a Eduarda Garcia e a Keila Marques, que estão a partir deste ano conosco. Continua a Juliana Camponogara e o William Simões, que agora é um chefe renomado da cidade. Vocês podem encontrar no restaurante no centro da cidade. E também a Rosane, que é sempre nosso suporte maior, direito, né, Rosane? Obrigada. Maior, autora do Queijo Coma Bem de hoje. Tá certo? Um grande abraço a todos. Tchau, pessoal. E até daqui a alguns dias com o próximo programa Coma Bem. Aguardem novidades. Isso. Novidades, pessoal, no próximo programa. Nos aguardem.